Todos os domingos, às 3 da tarde, você fica com as palestras do GEL, Grupo de Estudos Espíritas Legionários da Luz. Visite o GEL, na Rua Souza Cardoso, 403, Lagoinha, anexo ao Lar Abrigo Amor a Jesus. Boa noite a todos. É uma alegria estar retornando a essa casa. Tirei umas férias para valorizar o passe, mas já foi renovado meu contrato. É sempre uma alegria estar aqui nessa casa que me recebe, aliás, como todas, né? Com tanto carinho. Todos nós que aqui estamos buscando alimento para a alma, e isso nos une, nos unifica e faz com que nós despertemos o nosso melhor, porque o propósito de vir aqui é um propósito maior de nossas vidas, é uma escolha que vale a pena. Podíamos estar fazendo qualquer outra coisa, né? Vendo série, vendo novela, mas escolhemos estar aqui. Essa é uma escolha que nós podemos levar para a eternidade. Algumas escolhas nos prendem ao ato, à ocasião. São escolhas errôneas, onde a gente vai ter que repetir para poder acertar. E algumas escolhas a gente leva para a eternidade, são facilitadores do caminho. Estar aqui hoje é uma dessas escolhas que valem a pena, onde nós escolhemos estar buscando o Evangelho de Jesus, buscando alimentar nossos espíritos, que somos nós, que é a nossa essência, para caminhar melhor na encarnação. Então, o tema que eu trouxe para dividir com os irmãos, família de alta performance. Tem um tempo que eu não falo de família, então resolvi trazer esse tema, que é tão importante para todos nós, né? Família é a nossa primeira célula social na encarnação e é de uma importância absurda. Muitos de nós não valorizam a família por questões de dificuldades dentro da família, enfim, de diferenças que nós encontramos na família. Mas a família, a nossa família de origem, ela é de suma importância, visto que nós somos seres que não sobrevivemos sem cuidado, né? Outros animais já nascem, já começam a andar, a mãe cuida às vezes alguns meses e já solta. Nós humanos não. A gente precisa de anos de cuidados para poder ser independente. Alguns um pouco mais, assim, uns 50 anos, 60, até que os pais morram. Aí, agora eu tenho que me virar. Enfim, mas brincadeiras à parte, porque isso realmente acontece, nós, em geral, precisamos aí de um tempo maior para poder dar conta da nossa própria vida. E é dentro dessa família que esses cuidados acontecem. E o maior cuidado é o amor. Porque já foi comprovado pela sociologia, pela psicologia, que um bebê, ele pode ser alimentado, ele pode ser provido das suas necessidades físicas, mas se ele não for amado, ele definha e pode ir à morte. Já foi feito, né, no passado, quando isso era permitido, esse tipo de laboratório, né? Hoje não seria mais permitido. Então, isso é coisa do século passado. Pegaram bebês, uns davam só alimento e cuidados, troca de fralda, né? Em geral, bebês institucionalizados, né? Em bebês de instituições, e outros davam afeto, davam colo, e uns só davam ali a mamadeira, trocavam, mas nem pegavam. Esses que não tinham esse contato físico, esse carinho, essa maternagem que a gente chama, esses bebês iam definhando, e aí eles tinham que entrar com esses cuidados para poder recuperar. Então, somos nós. Somos seres dependentes de afeto, desde o nascimento. E a vida inteira, né? Como é que a gente se comporta? Quais são os nossos maiores problemas? Problemas emocionais.
que vão, inclusive, refletir na nossa vida material muitas vezes. Por exemplo, uma criança que cresce com uma autoestima ruim, ela vai ser um profissional deficitário, porque ela não acredita nela. Então, ela não vai dar o melhor e ela acaba tendo problemas profissionais também. Então, os nossos problemas emocionais, eles são oriundos todos desse crescimento dentro da família. Então, a família é um lugar de suma importância para se formar os adultos. E nós sabemos, enquanto espíritas, né, ou simpatizantes espíritas, ou que acreditamos nas reencarnações, que a família é o nosso maior meio de nos conciliarmos com os nossos inimigos, de resgatarmos as nossas dívidas. Porque muitas vezes, se a gente tem um desafeto que é um colega, a gente se afasta. Dentro da família não tem como. Se o teu desafeto veio como filho, é difícil. Veio como mãe, como pai, né? Cunhado a gente até não vai muito perto, né? Sogra já é mais difícil. Porque aquela que é sogra para você é mãe do seu afeto. Então não tem muito como se afastar. E, inclusive, quando a gente afasta um filho ou uma filha de sua mãe ou de seu pai, a nossa família não é feliz. Isso, dentro da terapia sistêmica, a gente vê acontecer. Né? Uma pessoa que afasta o seu cônjuge dos seus pais, ela não vai ter uma família feliz. Porque ela quebra esse fluxo do amor que tem que vir dos dois lados. Então, sogro e sogra são muito importantes. Quando a gente escolhe com quem vai repartir a vida, se essa pessoa tem pais vivos, a gente tem que olhar bem, porque a gente vai ter que agregar, pelo nosso próprio bem e bem dos nossos filhos, porque senão não dá certo. Há uma quebra dessa sinergia familiar, onde o fluxo do amor se interrompe. Então, família é um grande desafio. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E muita gente diz, né, que a família hoje não existe mais, que a família está se acabando e tudo mais. Lá, na época, né, século XIX, os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, uma exaltação do egoísmo. Então, se esses laços de família não existirem mais, a gente começa a ficar muito egoísta, mais do que o necessário, né? Mais do que já somos. E a gente vai ver isso. Hoje existem muitos casais que preferem viver em casas separadas. É uma boa solução? Eu digo que sim. Sou psicóloga, trabalho com terapia de casal. Às vezes é uma ótima solução para que não haja uma dissolução desse casal. Né? Antes da gente chegar a casas separadas, a gente também vai ter, às vezes, quartos separados. Por exemplo, se um dos cônjuges ronca muito e está interferindo na qualidade de sono do outro, é muito saudável que se separem os quartos. E muita gente tem isso como um tabu, um preconceito. Não posso, tem que dormir junto. Onde está escrito? Né? Às vezes um se mexe demais, o outro não consegue dormir, isso começa a interferir. Uma boa noite de sono é necessário, é um dos pilares da saúde. Então, é só conversar. Não tem nada demais. Pode até ser camas separadas e, às vezes, mesmo quartos separados. Existem várias soluções para vários tipos de problema. Agora, quando as pessoas optam, logo no início das suas vidas, vamos morar em casa separada, é maravilhoso, não tem problema. Por quê? Vocês só se encontram para coisas boas. Não é? Então, você não precisa abrir mão do seu interesse pessoal. Você não vai trabalhar o seu egoísmo, você não vai trabalhar a sua necessidade de renúncia, porque um relacionamento a dois é um desafio de crescimento pessoal para ambos, onde você nunca mais pode fazer só o que você quer. Não tem como, você não é mais só, né? Você se casa, perde a vida de solteiro, e sempre na vida a gente tem escolhas, e toda escolha implica em perdas, não é assim? Você casa, perde a vida de solteiro. Se fica solteiro, perde a vida de casado. Tem coisa boa nos dois lados. Agora, também tem coisas que não são tão boas. Mas, para cada um, vai ser importante uma escolha. E a gente tem que respeitar a escolha de todo mundo. Mas o formato de família onde
há uma convivência, esse é um desafio que nos ajuda no propósito existencial da nossa encarnação. Qual é o propósito existencial? O que nós viemos fazer aqui? Viemos passear nesse mundo horroroso, onde há estupro, assassinato, guerra, disputa pelo poder, o homem querendo mais território, massacrando seu irmão, mandando jovens para a guerra, né? Onde as pessoas primeiro matam para depois tirar o celular da pessoa, onde naturalizou-se uma violência, uma banalidade sobre a morte. A gente veio passear aqui? Claro que não. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Allan Kardec aos imortais. E eles respondem: a evolução moral do espírito. Então, é só por isso que nós estamos aqui, para evoluir moralmente. Então, estar dentro de uma família, abrir mão do seu prazer, do seu interesse pessoal, em prol de um bem comum ali dentro daquela família, vai lapidando o nosso caráter, a nossa parte moral. E é muito importante. A gente faz isso com os amigos? Não, não faz. Com os amigos a gente se vê, se encontra, começa a ficar eu tenho um compromisso, preciso dormir cedo, amanhã eu tenho um compromisso, e a gente vai embora. Ou a gente atura ali, porque sabe que daqui a pouco está indo embora, aí você não fala o que você pensa. Aí o outro fala uma barbaridade, você fala, é mesmo, por dentro você está, nossa, que absurdo. Mas você não fala, porque está ali, para que eu vou arrumar confusão? E na família? Na família você fala, e fala mais do que deve, né? Então, a família, quando a gente entra na nossa casa, a gente pendura a máscara social na porta. Ali a gente mostra o que é. Por quê? Porque o convívio não dá para a gente fingir. Não dá para a gente ser ali como a gente é na sociedade, no trabalho, na casa espírita, né? No social, onde a gente usa o quê? Máscaras, que são necessárias. Imagina se todo mundo saísse por aí falando o que pensa, dando a opinião, né? Já chega na rede social que as pessoas acham que tem que dar sua opinião. E a gente vê cada coisa que fala, por que a pessoa não escolheu ficar calada, usar o silêncio? Né? Ali daquela mensagem. Por que a pessoa falou aquilo, gente? Às vezes é tão grosseira, faz um comentário, a pessoa faz um desabafo, a outra bota lá um comentário tão grosseiro, tão desnecessário. Uma pessoa que ela nem conhece, não sabe pelo que está passando, não sabe se aquela sua palavra vai levar aquela pessoa a um sofrimento ainda maior. E nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz ao outro. Quer a gente saiba ou não, quer a gente tenha intenção ou não. É claro que tem atenuantes. Se eu não tive a intenção, eu fui grosseira porque eu sou grossa, tudo bem. Mas se eu tive a intenção, se eu não fui cuidadoso, eu tenho esse agravante. Então a gente precisa tomar cuidado, né? As pessoas andam muito vulneráveis por aí. Há muito sofrimento na Terra. E o próprio momento planetário que nós estamos passando de muita dor. A gente olha os noticiários, é só dor. A gente olha para o meu Rio de Janeiro, as pessoas não estão podendo sair às ruas. As pessoas vão pegar ônibus, estão resgatando os ônibus para servir de barricada, a pessoa não sabe se volta para casa. Está todo mundo assustado, todo mundo sofrido. A gente olha para os campos de guerra, né? A gente olha aqui mesmo para as pessoas que precisam usar o sistema de saúde. Hoje passou uma reportagem, as pessoas que são diabéticos tipo 1, dependentes de insulina, a prefeitura não tem, né, nos postos de saúde, está sem a insulina. Tinha uma moça lá falando, eu usei minha última dose hoje, amanhã não sei se eu vou viver. É muito cruel isso, né? Então as pessoas estão com muitas dores, a gente precisa ter mais amor, emanar mais amor, para ajudar essas pessoas que estão passando por muitas dificuldades e que, se nós não estamos, nós vamos lembrar do mentor Emmanuel, mentor de Chico Xavier, que ele diz que tudo aquilo que nós temos, nós devemos para quem não tem. Então, se eu estou numa situação boazinha, melhor do que aquele que eu estou olhando no sofrimento, eu estou devendo a ele.
Estou devendo o quê? O meu olhar amoroso, caridoso, porque eu estou em equilíbrio, às vezes a pessoa não está. Eu vou fazer uma prece, eu vou emanar amor. Agora eu vou ver um comentário na rede social, uma pessoa de um desabafo, e eu vou ser hostil, né? Eu vou virar um hater, né? Que é a palavra da moda, que tá tão comum hoje. A pessoa não tem... Isso eu aprendi com a minha avó, gente. Minha avó nasceu em 1910. Ela já dizia, minha filha, quando a gente não tem nada de bom para falar para alguém, a gente fica calado. Dizer, não é um ensinamento para agora, é um ensinamento para a vida, desde sempre. A gente não vai colaborar, não tem nada de bom, a gente se exime de tecer comentários. No livro O Nosso Lar, Psicografia de Chico, ditado pelo espírito André Luiz, tem uma cena onde Dona Laura é mãe de Lísias, que foi um enfermeiro que tomou conta de André Luiz no hospital. Quando André Luiz tem alta desse hospital, numa colônia espiritual, ele vai para a casa de Lísias, que lá está a Dona Laura, que é mãe de Lísias. E numa conversa amigável, estão sentados Dona Laura e André Luiz, e aí ela fala para ele que os homens na Terra acham que o Instituto da Família está ameaçado. Mas ao contrário, o homem tenta copiar a estrutura doméstica das regiões espirituais mais elevadas e ainda não conseguiu, o que só acontecerá muito vagarosamente. E se a gente vê essa estrutura de família na colônia Nosso Lar, a gente vai ver o próprio Lísias, filho de Dona Laura, ele tem uma noiva chamada Laicínia, e eles estão noivos e eles têm que trabalhar ainda há 30 anos para poderem reencarnarem novamente, para poder tentar não errar de novo, porque eles já tiveram várias encarnações juntos e erraram, e eles então agora estão trabalhando e estão aprendendo para tentar voltar e não errar. Então as instituições familiares na espiritualidade, elas são feitas na base do amor, até porque não tem corpos, né? Não tem corpos, então não tem sexualidade. O amor é límpido, o amor é o que une e nutre as almas. Então esse é um instituto maior que a gente tenta copiar e ainda não conseguiu. Por quê? Porque as nossas uniões ainda são de interesses. Poucos de nós já têm esse amor um pouco mais purificado, sem um interesse qualquer. Então, e aí eu não vou dizer só interesse financeiro não, né, gente? Interesse de várias ordens. Às vezes a gente está com uma pessoa porque ela me proporciona estar bem quando eu estou com ela. Então eu não estou com ela por ela, eu estou com ela por mim. Porque quando eu estou com ela, eu estou bem. Então, mas quando aquela pessoa às vezes precisa de mim, eu não acordo, porque não é um amor genuíno. Ou então eu me coloco sempre prioritariamente à frente de todas as situações. Então a gente ainda tem muito o que desenvolver, né? Passo a passo, o mundo tecnológico e do conhecimento evoluíram muito, em proporções nunca antes imaginadas. As últimas décadas representam para nós, em termos de avanço tecnológico, como séculos, né? O avanço tecnológico. A cada 5 anos que se passa, tecnologicamente falando, o avanço é como se fosse, no século passado, de um século. Tamanha velocidade do que as coisas estão tomando, né? Hoje, o desconhecimento deixou de ser um limitador e passou a ser um desafio. Assim, sofrer por falta de conhecimentos não deve mais ser tolerado. Hoje todos nós temos acesso ao conhecimento. O que antigamente a gente só tinha nas grandes mentes, que a gente não tinha muito acesso. Então, ainda hoje é muito comum as pessoas idolatrarem o médico. É o doutor. É o doutor. Mas aquele médico nem doutorado fez, né? Mas a gente convencionou-se a chamar de doutor. E tem uma coisa assim, eu vejo pessoas que têm uma deferência quando a pessoa é um médico, é o doutor fulano. De onde vem isso? Porque o médico não é mais importante na nossa sociedade do que o bombeiro, do que o gari. Já pensaram? Aqui a gente já ficou, eu não lembro, mas lá no Rio de Janeiro eu já passei por greve dos garis. A cidade vira um caos. Então
eles são muito necessários. O médico é mato que salva vidas, mas se não houver a limpeza pública, a gente também fica um ambiente insalubre e a gente pode perder a vida. Então não tem essa de isso é mais importante do que aquilo, depende do contexto. Mas por que a gente tem essa deferência com o médico? Algumas pessoas ainda têm. Porque no passado, qual era a nossa fonte de saber? Eram os médicos. Então, eu dava danoninho para os meus filhos mais velhos, achando que aquilo era saudável. Por quê? Porque o médico falava. Dava biscoito de maisena, né? E depois dava suco de laranja. Hoje a gente sabe que suco é um veneno. O conhecimento, hoje, eu não preciso do médico para me dizer. Muito pelo contrário, às vezes eu sei em alguns aspectos mais do que o médico. Eu discuto com o médico. Então, por quê? Suco de fruta não é saudável? Não, a fruta é saudável. Quando você bate e vira suco, você destrói as fibras, que é o antídoto da frutose, que é o açúcar da fruta. Você tem um pico de glicose no organismo que não é bom. Então, hoje, eu, psicóloga, sei isso. E sei muito mais coisas, porque eu sou uma curiosa. Eu estou me preparando porque na próxima encarnação, talvez, né, porque hoje a gente pode mudar, eu quero ser psiquiatra. Então, eu já estou adiantando muitas pesquisas no campo da medicina. Já fui advogada, eu já sou psicóloga e estou aí caminhando. Mas, enfim, porque eu tenho sede de saber. Então, hoje, essa minha sede de saber, que antigamente era muito limitada, porque eu lia muito, eu sempre li muito, eu fui buscar o conhecimento, mas não tinha. O saber do médico, ele era fechado, só os médicos tinham acesso. Então, quando a gente precisava de uma informação, vinha do médico. O médico é que dizia se o café era bom, se o café não era, se o ovo fazia mal, se não era, né? Essas polêmicas que sempre existiram. Eram os médicos que diziam. Então, a gente tinha o médico como o grande saber. Era o nosso Google da época, né? Na época, ou era o médico e nas questões da medicina e de saúde, e no cômputo geral, de informações gerais, né? A gente tinha as enciclopédias. Eu tinha lá em casa a Barça, eu devorava a Barça. Eu adorava aqueles saberes que tinham ali, um monte de cultura inútil, mas eu era menina e eu tinha muita sede de conhecimento, então eu ia buscar ali. E hoje a gente pode fazer isso com tudo. Então hoje só não sabe quem não quer, porque todo o saber do mundo está posto. Graças a Deus. Hoje é para todo mundo. Hoje qualquer um que queira saber vai e tem o conhecimento. Então a tecnologia nos ajudou dessa forma. A cada invenção para melhorar a vida, criamos também problemas para os quais temos que buscar novas soluções. Por exemplo, a internet. Só um minutinho. A gente passa dos 15 e fica assim, tem frio, tem calor. A própria internet, a gente vai ver isso, o quanto é maravilhosa, e na pandemia, o quanto nos ajudou nós passarmos por aqueles momentos difíceis, né? Eu hoje trabalho em várias partes do mundo com terapia online, então facilitou para muita gente, é muito bom. Hoje a gente tem informações, tem palestras maravilhosas de médiuns diversos. Eu não gosto da fala desse orador. Vai buscar outro. Pega o mesmo tema, joga lá no YouTube, você tem vários tipos de orador falando daquele tema para você se instruir, tem podcast, então é maravilhoso. Por um outro lado, criou-se grandes problemas, principalmente, né, com os adolescentes, com as crianças que não têm discernimento e que têm acesso. Aí a gente vê as mentes maléficas se usando de uma ferramenta que seria para o bem, que é neutra, é como o dinheiro, é neutro. Tem gente que pega o dinheiro e faz o mal, tem gente que pega o dinheiro e faz o bem. A internet também. Então, criou-se uma coisa maravilhosa, mas que nós temos que ficar atentos, principalmente com os nossos filhos, netos, pequenos, adolescentes. Por quê? Porque eles não têm condição de ter discernimento para escolhas sensatas. E hoje o que está acontecendo é que nós vamos ver filhos abandonados com pais presentes dentro de casa. Então, isso está ficando já uma epidemia. Crianças com déficit emocional, déficit de afeto,
Mas está ali. Você pensa que os pais são separados. Às vezes a mãe nem trabalha, mas a mãe não presta atenção. Como eu falei, nós somos seres afetivos, precisamos do olhar amoroso. Como é que a criança vê o mundo? Através dos olhos dos pais olhando para ela e mostrando o mundo. Então, se isso não acontece, vai gerando um déficit muito grande. E essa criança, então, ela vai se formando, ao invés com os valores da família, que deveria ser, com os valores deturpados que chegam a ela de todo lado. Então, a gente precisa estar prestando atenção. Hoje vivemos uma violenta crise que abalou o mundo financeiro, porque atingiu praticamente todos os habitantes da Terra, cada um de uma maneira. Então, também vivemos, né, essa grande crise financeira que chega para todo mundo de alguma forma, uma hora ou outra, e que dentro das famílias, às vezes, é motivo de dissensões, de brigas. Então, uma família que está estruturada no amor, ela tem que estar unida e estar sempre praticando o quê? O diálogo, para que essas crises possam não abalar o núcleo familiar, né? Para que possam ser encontradas soluções. Mas existe uma revolução silenciosa que vem atravessando gerações. Antes que assuma proporções irreversíveis, merece a nossa atenção. Os pais não estão conseguindo educar os seus filhos. Isso é uma grande verdade. Filhos crescem com cuidados materiais, escolas, mas sem equivalentes cuidados para a formação de valores pessoais, relacionais, profissionais e sociais. É um crescimento natural, conforme suas vontades e caprichos, e não uma educação afinada para formar cidadãos éticos. Então, isso a gente está vendo muito hoje, e essa geração de adultos que está chegando no mercado de trabalho, né, adultos da geração do ano 2000, tem vários nomes, geração Z, geração sei lá o quê, mas dos anos 2000 para cá, que estão com 25 anos, estão chegando no mercado de trabalho, alguns têm ido para entrevistas de trabalho com a mãe ou com o pai. É concebível isso? Que um adulto vá fazer uma entrevista de trabalho e leve a mãe? O que ele está dizendo para esse empregador? Que ele não é capaz de gerir a sua própria vida. Como ele vai ser capaz de ocupar um cargo naquela empresa? Né? Então, chega ao cúmulo, eu li uma reportagem, da mãe ir no lugar da filha. Leva o currículo e fala, não, eu vim aqui para colocar... E como assim? Se é um adulto? Não é um adulto, né? Porque um adulto, ele tem que ser capaz de gerir a sua própria vida com a sua própria competência. Claro que a gente pode ter alguma dificuldade nesse ou naquele âmbito e pode pedir ajuda à mãe ou ao pai, mas não nesse sentido. Então, o que a gente está vendo hoje é que os pais têm muito medo de desagradar os filhos. E muitos pais, isso sempre foi assim, querem dar para o filho o que ele não teve. Nossos filhos não precisam ter aquilo que eu não tive. Eles precisam ter aquilo que eu posso proporcionar. Pode ser que eu também não proporcione aquilo que eu também não tive. Ou eu vou proporcionar. Mas eu não tenho que ter culpa e querer me realizar no meu filho, porque é isso que acontece. A gente vai ver muitos pais assim. Vai dar para o filho aquele brinquedo que ele queria ter tido. E fica ali se realizando com o filho. Por que ele não assume? Compra para ele. Ah, eu queria tanto ter um trenzinho. Compra um trenzinho para ele ficar. Né? Eu uma vez tive uma paciente, já tem alguns anos, uma senhora de 50 e poucos anos, senhora, estou com 62, uma senhorinha, né, porque eu era mais nova, de 50 e poucos, 60 anos, por conta da coisa, né? E o sonho dela era ter ganho uma boneca tal, não sei o que, de cabelos louros, e ela nunca teve. E ela, aos 50 e poucos anos, trazia isso como um trauma. E a gente trabalhou isso em terapia, e ela comprou uma boneca. E ela fez uma festa para a boneca. E ela ficou feliz. E ela dissolveu esse trauma. Que era tão fácil. Mas ela
Tem coisas que a gente, né, pensa, era tudo que ela precisava. Era agora ela dar para essa criança que ela foi aquilo que ela não pôde ter. Porque é isso, e aí a gente materializou aquilo que representou muitas outras coisas na vida dela. E ela ficou ótima, estava em depressão profunda. Não por causa disso pontualmente, tinham outras questões, mas isso estava lá no cerne. Isso como outras coisas, porque não faltou só a boneca, né? Faltaram muitas outras coisas. Então isso fica aqui para nós. Quando nós nos tornamos adultos, tudo aquilo que faltou para nós na infância, mas eu sou assim porque a minha mãe trabalhava, eu ficava solta na rua, ou eu ficava com uma tia que não gostava de mim, minha mãe não me... acabou. Sua mãe fez o que deu para fazer. Não vamos conseguir voltar no passado. Então vamos lá, o que faltou para você? Faltou atenção, carinho. Então agora você se dá atenção, cara. Aí a gente faz até um trabalho de visualização dela olhando para aquela menina que ela foi, botando essa menina no colo, dando aquilo que ela não teve e tomando posse agora das rédeas da sua vida. Então tudo aquilo que não nos foi dado e que fez falta, nem aquele que faltou consegue fazer mais. Você pode ter uma mãe viva. Faltou um cafuné que a minha mãe não fez quando eu tinha 5 anos. Agora, não adianta você ir lá e pedir o cafuné. Não tem mais jeito. Agora, você vai ali, paga uma massagem, se permite esse carinho, esse cafuné. Você vai se dar isso. Faltou amor? Se ame. Mas com essa, essa consciência. Faltou. Mas a minha mãe fez o que pôde. Meu pai também. Foi péssimo pai, não importa, fez o que pôde, foi péssima mãe, fez o que pôde. Mas tentou me abortar, mas não conseguiu. Você está aqui? Se quisesse mesmo, conseguia. Sabia? Sabia que quando de fato a mãe quer abortar, ela consegue. Quando ela tenta e não consegue, é porque no inconsciente ela não quer. Ela está vivendo alguma situação que faz com que ela ache que aquilo é a solução. Ela não quis tirar a sua vida, a vida do bebê. Ela quis se livrar da situação, que para ela era difícil. E se ela tentou e não conseguiu, é porque no fundo ela não queria. Então vamos ressignificar isso também. Pai e mãe faz o que pode, assim como nós. Nós aqui, quantos de nós aqui tem algumas culpas? Mas eu queria ter feito. Não, ela não fez o que pôde. E ainda faz. Parar com essa coisa de culpa. Quem que fez nós, mães imperfeitas e pais imperfeitos? Lá, aqui. Não, ele está dentro de nós. Foi o Pai. Foi Deus que nos fez simples e ignorantes. E nós, simples e ignorantes, sem saber o que fazer, erramos. E vamos aprendendo. Né? Lá em casa tem 3 filhos. Veio uma, um ano depois veio a outra, veio o menino, um ano depois veio a menina, aí esperou 10 anos, veio a outra menina, esperta. Ficou lá, não, ela ainda está ruimzinha. Deixa ela melhorar um pouco. Quando ela veio, eu já tinha 10 anos de 11 anos de maternidade. Estava muito melhor, porque tudo aquilo que a gente faz repetitivamente, a gente vai melhorando, né? Então eu brinco. E é isso. Cada um de nós, se sentar num divã, tem reclamação de pai e mãe. Nossos filhos também. Não tem jeito. Né? Quando minha filha reclamava de mim, não sei o quê, hoje ela reclama da filha dela, a filha dela reclama dela. Não tem jeito, é família, gente. E como é que a gente consegue melhorar isso? Como é que a gente consegue melhorar essa harmonia familiar? Não podemos mais permitir que o ser se acomode à ignorância e ao sofrimento, absorva o egoísmo e os abusos de poder. Não quero isso não. Para melhorarmos a nossa vida no planeta, é preciso que cada pessoa comece uma mudança de atitude dentro de si mesma, fazendo o melhor possível para conseguir ser e ter uma família de alta performance. Então, é assim, cada um de nós está dentro de uma família. Né? Às vezes agora nós temos a nossa família que construímos,
e a nossa família de origem, que também está aqui conosco, alguns, né, eu já não tenho mais família de origem há muito tempo, só a família que eu construí. Mas cada um de nós tem por obrigação, por sentido existencial, a sua evolução, não é? A gente está aqui para se melhorar. Então imagina que cada um de nós comece a se melhorar. Aí imagina se a gente consegue, dentro da nossa família, esse pacto de cada membro se melhorar. O que acontece? O mundo começa a vibrar em outra sintonia. E é isso que vai fazer com que o nosso mundo, a nossa Terra, passe do planeta de provas e expiações ao mundo de regeneração, onde o mal já está bem menor, onde já não tenha tanto choro e ranger de dentes. Mas para isso depende de cada um de nós. Porque não adianta eu querer que os russos e os ucranianos façam a paz, se eu aqui vivo em guerra dentro de mim. Tem um cartunista que eu gosto muito, que é o Caetano. Ele tem no Instagram uma página chamada Theo e o Minimundo. E ele tem umas tirinhas, são maravilhosas. E aí, numa dessas tirinhas, está o senhor vendo televisão, aí passa ali a guerra passando. Ele olha e fala, hoje eu vou acabar com a guerra. Pega o telefone, liga para o irmão, que ele não falava com ele há 10 anos. Pede perdão, o irmão pede perdão, eles se reconciliam, ele desliga, e na outra tirinha tá, hoje a humanidade deu um passo em busca da paz. E é isso. É lindo. Theo e o Minimundo, é lindo. Tem cada tirinha maravilhosa. É o Theo e a borboleta Eulália, que na verdade é a consciência falando com ele. Então é lindo, é lindo. Além de ser aquarela, é maravilhoso. Eu conheci esse rapaz pessoalmente na última Bienal, 2 anos, né? Porque esse ano tem Bienal no Rio. Há 2 anos, lá no Rio. Comprei os livros, imã de geladeira, tirei foto, tietei. E é um querido. Eu declarei o meu amor pelo trabalho dele, né? Que é tão inspirador, muito lindo. Ele ficou emocionado, porque realmente era genuíno esse meu carinho. Mas enfim, então é isso, meus irmãos. A gente tem que se responsabilizar pela paz do mundo. Porque não adianta eu olhar, meu Deus, estão lá guerreando e eu estou aqui fazendo guerrinha com meu irmão, com meu marido. Não, não posso dar o braço a torcer, senão eu vou ficar por baixo. Não, vamos depor as armas. Vamos amar mais. Vamos conversar mais. Vamos conversar em família. Estamos com algum problema? Vamos conversar. Porque o que falta, principalmente entre os casais, é conversa. É um dizer para o outro o que não está bom, o que está faltando. Olha, o que você faz isso? Quando você faz isso, eu me sinto mal. Em geral a gente fala, porque você é isso, você... Aí pronto, o outro levanta um escudo emocional, nem escuta o que você fala. Então, para a gente ter um diálogo em família, a gente tem que falar da gente, sem agredir o outro. Quando você tem essa atitude, eu me sinto mal, né? Às vezes assim, olha, quando você faz isso, você toca numa ferida minha, porque a minha mãe fazia isso e me doía muito, porque isso acontece. Aí a gente dá a conta para o outro pagar. Mas é uma reedição de uma dor lá de trás. Então só quando a gente se olha e vê o que está acontecendo e consegue conversar com o outro, será que você consegue não fazer isso? E a gente fala da gente, com sinceridade. Quando você fala desse jeito, eu me sinto burra. Às vezes não acontece isso com a gente. E aí a gente, ao invés de falar isso, faz o quê? Agride. Porque eu me senti burra, eu não quero me sentir burra, eu agrido o outro. Que aí eu fico poderosa. Então a gente precisa ser mais sincero. Sempre que o outro faz alguma coisa que a gente sente, não tem a ver com ele que fez. Ou ela que fez. Tem a ver com algo que está dentro de mim. Então, a pessoa gritou comigo. Ah, eu grito também. Aí você fala, por que você gritou? Porque ele gritou. Não, você gritou porque você
é agressivo, você gritou porque você está desequilibrado, você gritou porque você é prepotente, quer gritar mais alto do que o outro. Então a gente tem que olhar, por que eu faço isso? Por que isso dói em mim? É a forma da gente evoluir, da gente ir olhando para aquilo que está dentro de nós, para as nossas feridas, para a gente ir se curando e pedir a ajuda do outro, dentro da família. Ensinar os filhos a falarem dos seus sentimentos. Filho, por que você está triste? Validar o sentimento das crianças, dos adolescentes principalmente, que são tão intensos. Uma hora eles odeiam, daqui a pouco eles estão, eu amo isso, daqui a pouco não quer mais. Eles são assim porque eles estão numa fase de muitas oscilações emocionais, de uma formação ali de caráter, né, de individualidade. Então, é validar. Eu te odeio. Eu entendo, filho, que eu não estou deixando você fazer o que você quer. Eu entendo que você me odeia nesse momento. É isso mesmo. Mas olha só, aí vai conversando. Valida o que ele sente. E depois, sabe, não fica chateada não, porque isso é aquele momento, é uma explosão, não odeia nada. Ele odeia como ele odeia um cachorro quente e daqui a pouco está comendo. Então, a gente precisa aprender a ter uma comunicação melhor dentro da nossa família, para chegar ao coração, para chegar a uma cooperação, porque família é equipe. Família tem que trabalhar juntos, para o bem-estar juntos. Não basta uma pessoa, imagina, 5 pessoas numa família, uma é feliz, o resto não. Está valendo para esse que está feliz? Claro que não. 3 estão felizes, 2 não estão. Acabou a felicidade dos 3. Então a gente precisa estar juntos, sabe? Participar mais. A família é a única organização grupal que vingou desde tempos imemoriais até hoje. E são os laços familiares que perpetuam o ser humano e ajudam-no a ter uma sobrevivência digna e de boa qualidade. Eu falei família de alta performance, né? Então, segundo o dicionário Wise da língua portuguesa, performance vem do verbo inglês to perform, alcançar, executar, que vem do francês antigo, parformer, cumprir, acabar, concluir, e do francês former, que significa formar, dar forma, criar. Esse mesmo dicionário contempla a palavra performance em português com um significado de atuação, desempenho, interpretação notável e um conjunto de índices auferidos experimentalmente que define o alcance de algo. Na gramática gerativa, desempenho. Então, performance é desempenho. Então, aqui a palavra performance é usada não só como desempenho máximo que uma pessoa possa fazer, dando o melhor de si no maior capricho e empenho, mas também pensando no melhor que podemos fazer. Quem tem boa performance não precisa esconder suas ações. Então, a avaliação da performance na família. Como eu posso medir a performance familiar de uma maneira global perante a multiplicidade de constituições familiares? Existe uma família de alta performance? Aqui, multiplicidade de constituições familiares. Isso também é um tema bem bom da gente tocar, porque hoje, graças a Deus, já são aceitos vários tipos de família, né? Família de uma mãe com filho, família pai, mãe, filhos, família de pai, pai, filhos, família de mãe, mãe, filhos, família de avó com netos. Então, todo tipo de família hoje é abraçado, inclusive, pelo nosso direito civil. Então, isso é algo também que a gente deve levar para as nossas reflexões. Será que a gente tem algum preconceito com algum tipo de família? Então, pensar que o que é família, né? Família é um lugar onde a gente está seguro para evoluir e onde a gente se abastece de afeto. Então, se qualquer tipo desses de família existir ali um lar seguro, para que a gente possa evoluir, e houver afeto, está valendo, né? Porque muitas pessoas têm preconceitos, né? Como assim 2 pais? Como assim 2 mães? E tem uma frase horrorosa que inclusive falam, né?
Dois iguais não podem gerar um filho, mas podem criar o que dois diferentes fizeram e não assumiram, né? Então, o que importa é que no lar exista amor, exista comprometimento, exista esse lugar seguro onde as crianças possam crescer. Todos nós, como pessoas familiares, trabalhadores ou cidadãos, podemos melhorar a nossa performance. Não precisamos fazer comparações entre as diferentes famílias, nem estabelecer qual o nível de performance que se deva atingir. Podemos instigar e ajudar as nossas famílias a pensarem o melhor que puderem para atingir a sua máxima performance. Então, nós que temos as nossas famílias, que estamos à frente, pais, mães, avós, que transitamos na família, nós mais velhos, inclusive, temos que ter esse olhar, esse chamado, essa paciência, porque inaugurar algo, né, principalmente quando a gente tem adolescente, eles não querem. As pessoas vão fazer evangelho no lar, adolescente não quer sentar, não quer fazer, né? Então, tem que ter muito tato e procurar ver qual é a necessidade daquela criança, daquele adolescente, de repente pegar um momento de dificuldade deles para trazer, para inaugurar essa forma de sentarem-se talvez juntos na sala, na mesa, na cozinha, na copa, e tá bom, você está com essa dificuldade? Vamos aqui todo mundo junto. Ué, mas todo mundo? Todo mundo. Por quê? Porque você integra essa família. O que é importante para você é importante para o seu pai, para o seu irmão, para a sua irmã, para mim. Sabe? Tentar começar um novo modelo de gestão familiar, onde a gente privilegie o que é importante para um, é importante para todos. Para que a gente possa integrar. E isso também a gente precisa colocar na divisão de tarefas, né? Quanto menor a criança, mais fácil é. Se a gente não implementou esse hábito de divisão de tarefas quando eles são pequenos, fica cada vez mais difícil. Só que a gente esquece que a gente está criando adultos futuros. Então, muitos pais não deixam os filhos fazerem nada, fazem tudo. E acham que quando eles virarem adultos, com 18 anos, não é verdade, o juízo mesmo só se forma, o córtex neofrontal, que é responsável pelas escolhas, pela elaboração das ideias de uma forma mais ajuizada, isso aqui só se forma perto de 25. Né? Então, a gente, por exemplo, 25 anos, a gente acha que acabou o último pedacinho, virei adulto, já sei o que eu vou fazer. Agora eu vou arrumar uma cama, agora eu vou me responsabilizar pelo meu quarto. É assim? Se não começou lá atrás esse hábito, essa criança vai ter enorme dificuldade. Vai ser aquela pessoa que não coopera com nada, vai trabalhar numa empresa, os colegas não suportam, vai para a faculdade longe, vai morar numa república ou com amigos, ninguém quer morar junto, ninguém quer dividir quarto, porque ela não aprendeu a se responsabilizar por si. Então é aquela que deixa o copo espalhado em todo lugar, tira o sapato, joga a mochila para lá, não se importa se tem outras pessoas morando na casa. Por quê? Não aprendeu isso. Não é natural para ela. E quando a outra reclama, ela acha que está errado. Como assim? Eu sempre vivi assim, foi assim que eu aprendi. E fica muito difícil para essa criança virar adulto e ter que viver nessa sociedade. Vai ter enormes dificuldades. E aí vai parar na terapia, como eu tenho, um menino médico, 30 anos, e ele sofre por ser adulto. Porque as questões que ele traz para a terapia são questões normais da vida adulta, que ele não consegue lidar. Não consegue. Então são questões que parece que eu estou falando com um menino de 12, 13 anos, que ele traz do hospital que ele trabalha, que fulano fez assim, o outro não tratou, o outro não dividiu o lanche com ele. São questões dessa natureza. Por quê? O menino criado, o filho único, neto único, super mimado, super protegido. Isso é uma covardia o que fizeram. Porque ele sofre, gente. Ele sofre. Ele luta com uma depressão severa. Desde que entrou na vida adulta e se deparou com isso, que ninguém vai fazer por ele. Para ele é muito difícil. Um espírito incipiente, certamente, mas que não foi incentivado a crescer.
Então, nós precisamos cuidar das nossas crianças para que virem adultos funcionais. Como faz isso? Ele tem que ser responsável, à medida que vai crescendo, as tarefas que lhe cabem. Tem que se dividir, ele tem que saber que numa casa que moram várias pessoas, o trabalho não pode ser só feito por um. Não pode, não tem como. Estamos ensinando errado. Não há justiça nisso, que é uma das leis do pai. Então, a gente precisa, dentro de uma família, para que ela seja de alta performance, implicar todos os componentes em todos os processos, de acordo com suas capacidades, né? Então, a gente ainda vai ver hoje, no século XXI, homens que chegam do trabalho, sentam, as mulheres chegam também, a mulher que vai, que faz a janta, que vai, que bota, e ainda leva o pratinho e dá na mão, porque ele está vendo televisão e está cansado. E acha isso normal. Então, a gente inflige com isso uma das leis também, que é a lei do trabalho. Tudo que a gente poderia fazer e a gente dá para o outro fazer para nós, a gente está burlando uma lei, que é a lei do trabalho. Né? Se a gente está doente, se a gente está... Né? Tudo bem. A gente fazer um mimo, pega um copinho d'água para mim, em outra hora sou eu que levo para o outro, tranquilo. Isso é troca e é bacana. Mas sobrecarregar, né? Isso é ruim. Aí nunca será uma família de alta performance. Ou seja, uma família que está crescendo juntos. Que é isso que a gente veio fazer aqui, se melhorar como indivíduo. E à medida que cada componente da família vai melhorando, essa família vai melhorando como conjunto. E é maravilhoso ver uma família onde há cooperação, né? Fica leve para cada um. A vida é uma evolução progressiva constante. O melhor de hoje, com certeza, será superado amanhã, assim como já superou o de ontem. Partimos de um pressuposto básico de que cada família tem que funcionar como uma equipe para que sua performance seja excelente. O que importa para isso não é a avaliação alheia, mas a autoavaliação da própria família. Só elas sentem na sua intimidade quais pontos poderiam melhorar e adquirir conhecimentos para superar questões ainda não solucionadas, bem como atingir pontos mais altos de satisfação. Uma família, porém, mesmo já estando satisfeita e vencedora, pode melhorar ainda mais a sua performance, desde que procure a superação das suas próprias dificuldades. Independente de qualquer explicação, procure a correção do erro. Assimile as mudanças que sejam progressivas. Então, sempre dentro da família, aí alguém errou, errei, desculpa. Né? Tipo, eu tinha que ter lavado essa louça ontem à noite, estava tão cansada, eu fui dormir, aí de manhã até aquela louça, desculpa. Ok, desculpa, mas então agora você vai lá e lava. Né? Vamos corrigir. Então aí a gente está corrigindo aquilo para que aquilo não se repita. Pratique a cidadania familiar para que todos sejam cidadãos éticos. Todos se unam para que a equipe melhore sempre. Então, cuidar sempre da ética, né? Da honestidade, da dignidade, para que todos ali sejam cidadãos de bem. Exija do elemento ajudado a correção dos erros e seus resultados. Não coloque uma vitória como o ápice de uma conquista. Então, às vezes, por exemplo, uma criança está com dificuldades na escola. Aí a gente só vai parabenizar se ela passar de ano. Não, a cada conquista, cada notinha, melhorou um pouquinho. Pô, legal, tô vendo que você está se esforçando. Poxa, parabéns pelo esforço. A gente tem que parabenizar o caminho, o esforço, a boa vontade, né? Para que dê incentivo para aquela criança continuar. Não sinta uma derrota como eterna. Sempre que houver um erro, alguma coisa, vamos lá, você consegue, agora você não conseguiu, mas você vai conseguir, vamos incentivar. Agora eu me lembrei de algo que eu li, uma tribo onde antes de cada bebê nascer, eles faziam uma música, a mãe recebia uma intuição de uma música para aquela criança. E quando eles estavam adultos, cada um tinha uma música que era sua. Quando alguém fazia uma bobagem na tribo, eles pegavam esse membro, botavam no meio lá da aldeia
e aí começavam a ficar em volta cantando a música dele, para ele se lembrar de quem é, ou seja, da sua essência, para que ele voltasse a fazer as coisas de uma forma certa. Então todo mundo lembrava a ele quem ele era. E assim somos nós. Nós somos filhos de Deus e viemos ao mundo para expressar essa essência divina. Sempre que nós não estivermos expressando essa essência divina, ou seja, sempre que eu não estiver dando ao mundo uma virtude, que eu esteja fazendo algo errado, que eu esteja sendo egoísta, vingativo, mesquinho, não sou eu. É uma anomalia. Então eu tenho que olhar aquilo como uma anomalia e não me reconhecer. Porque nós somos virtudes, nós somos essência divina. E temos que falar isso com os nossos filhos também. Você não é, porque a gente também tem por hábito falar, olha, você é preguiçoso. A criança acredita naquilo que a gente fala. Quando os adultos, pai e mãe principalmente, falam algo, a criança acredita. Você não serve para nada, vira uma sentença. A criança vai acreditar e a sua autoestima vai ficar afetada a tal ponto que ela vai crescer e não vai conseguir ser nada também, mesmo. Que ela vai acreditar que ela não serve para nada. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças. Os deveres, desde que os deveres sejam cumpridos e os méritos reconhecidos. O melhor para a equipe seja o melhor para o bairro e para o planeta. Isso é muito importante, que a gente aprenda e que ensine aos nossos filhos que o bem só é o bem se for bom para todos os envolvidos. Se o que a gente vai fazer ali é bom para nós, mas não é bom para o bairro, para o planeta, para a comunidade, isso não é bom para ninguém. Difícil, né? Mas nós estamos aí para evoluir. Precisamos acreditar que podemos alcançar a família de alta performance em nossas famílias e em todos os segmentos de nossas vidas. Porém, se faz necessário colocarmos nossa vontade e nosso empenho em atividade para consegui-lo. E aí, para terminar, no Livro dos Espíritos, questão 909, Kardec pergunta aos imortais: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Quer dizer, a gente pode vencer essa nossa má inclinação de ser egoísta, de ser vingativo? Os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Meus irmãos, precisamos nos esforçar. E na 895, do mesmo Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, ou seja, tirando os nossos defeitos e os nossos vícios, se a gente já não tivesse mais defeito e vício, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram, como se for um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Então, meus irmãos, que a gente possa trabalhar as nossas más inclinações com foco no interesse pessoal, porque é esse que faz com que nós erremos tanto. Quando nós colocamos sempre o nosso interesse pessoal à frente das circunstâncias e à frente das pessoas. E aí, a gente, ao invés de ser cuidada pelo todo,
a gente precisa se cuidar sozinho. Porque quem tem o interesse pessoal, quem cuida só de si, se isola. Quem cuida do bem comum está cuidada pelo todo, pelo amor do Pai, que está íncito, onde nós estamos íncitos, onde nós estamos mergulhados como os peixes no oceano. Que Deus nos abençoe a todos.